Hi everybody, today is Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 1º de janeiro de 2026. Andrei Martianov, nosso querido amigo e irmão, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Andrei, e feliz ano novo. Happy New Year. Feliz ano novo, pessoal. Andrei, let me start with what has happened. Andrei, deixe-me começar pelo que aconteceu na região de Kherson, o ataque de drones contra civis sobre o qual Maria Zakharova estava falando. Ela disse que as pessoas na Europa deveriam saber o que estão fazendo com os civis. Seus bilhões estão matando civis. Não se trata apenas da Europa, trata-se da OTAN, de todos os países da OTAN. Certo? Então, o que realmente aconteceu, Andrei? E também tivemos outro ataque à residência de Putin. Do que se tratava isso? Foi realmente contra Putin, contra sua residência, ou em outro lugar? Porque as pessoas estão perguntando, questionando. Foi uma tentativa de assassinar Putin ou foi outra coisa? Qual é a sua compreensão sobre isso? They wanted to do something else. What's your understanding of that? Bem, quero dizer, a CIA e o MI6 são criminosos de guerra. Basicamente é isso que eles são, organizações terroristas. Obviamente eles coordenam e comandam essas pessoas do SBU e do GUR em Kiev. Então, eles são terroristas, pura e simplesmente. Em Kherson, eles mataram crianças e mulheres, cerca de 24 pessoas, e aproximadamente 50 ficaram feridas. A maioria dos que morreram foi basicamente queimada no hotel e no café onde celebravam o Ano Novo. É isso que eles fazem. Esse é o seu modo de operar. Eles não são bons em guerra. Adoram se promover em filmes, mas na realidade, são apenas terroristas mesquinhos. Sabe, fingem que estão fazendo algo especial, quando na verdade são covardes. Eles se escondem basicamente atrás de seu procurador, que é a Ucrânia. E sim, é com a bênção deles que tudo isso está acontecendo. O Sr. Radcliffe eu não sei quem ele é pessoalmente, obviamente, e não me importo. Mas estou cansado da CIA, sabe? De toda essa conversa sobre como eles são ótimos. Principalmente no tráfico de drogas e coisas desse tipo. Terrorismo. É isso que eles fazem. E isso é basicamente o padrão deles, o modus operandi deles. Porque obviamente sabemos que Trump não está no controle de sua administração. Ele realmente não se importa. Quer dizer, ele se importa em se exibir como a coisa mais importante do universo. E ele tem aquelas pessoas que tentam sabotar a própria política dele. Então ele não pode fazer nada a respeito. Ele não se importa. Quer dizer, o cara levou o quê? Uns 6 meses para perceber que Kellogg é um idiota, como ele mesmo se chama. Mas, cara, foi você quem o nomeou. O que isso diz sobre você se continua nomeando idiotas e pessoas que sabotam suas próprias políticas? E assim continuará. Eles vão manter o terrorismo. São bons em, como eu já disse, atacar civis, estuprar, explodir navios comerciais, é isso que fazem, porque não são bons em guerra. Estão desesperados. E Larry e Garland disseram ontem que não há plano. Eles não conseguem planejar, só conseguem reagir. É tudo reação instintiva. E a maioria dessas pessoas lá odeia tanto os russos que faria qualquer coisa. Se não fosse a Rússia ser o que é, eles colocariam os russos em campos de concentração com prazer. Então é isso que eles são. Andrei, sobre o ataque à residência de Putin, diziam que queriam atingir o centro de tomada de decisões para a estratégia nuclear, ou algo assim. Que ataque foi esse? Eles queriam atacar. E hoje, o almirante Kostyukov apresentou a um adido militar dos Estados Unidos um controle de um daqueles drones, que acabou tendo peças americanas, britânicas e alemãs. Ele foi decifrado e o controle foi entregue ao adido militar dos Estados em Moscou pelo, como eu já disse, chefão da GRU. Então os russos operam com uma premissa muito simples aqui. Deixem que eles saiam por aí e se exibam pelos criminosos que são, especialmente a mídia ocidental, com todos os tabloides e o esgoto que é o Wall Street Journal de Murdoch e coisas do tipo. Então, é claro, depois que toda essa tempestade de bobagens passar, aqui tá. Aqui está a prova. E sim, era basicamente direcionado a Vladimir Putin.
Eu não sei, na verdade não sabemos se ele estava lá. Mas obviamente é obra, como todos agora dizem abertamente, do MI6 e da CIA, que eles lidem com isso. E depois disso, o que posso dizer? Eles não entendem. De novo, eles não têm pessoas de verdade, tem muitos paramilitares, sabe? Vamos matar a Al-Qaeda e coisas assim. Eles não entendem a guerra, não entendem o que isso significa. E não entendem que até mesmo uma tentativa contra a vida do chefe de uma superpotência nuclear é um casus belli. Se Deus me livre, algo acontecer com Vladimir Putin, Londres deixará de existir em 20 minutos. London will cease to exist within 20 minutes. Okay? Together with Brussels and together with basically Certo, junto com Bruxelas e basicamente o pessoal da CIA, do Pentágono e tudo o que está acontecendo e localizado por enquanto na Europa. Então Trump terá cerca de 25 minutos para entrar em contato com Moscou e tentar explicar que não, Washington não deve ser arrasada. Mas novamente, essas pessoas, como eu já disse, são ideólogos, fanáticos e todo tipo de gente bizarra com visões religiosas e outras igualmente estranhas. E como resultado, eles acham que podem brincar com isso, mas vão gritar como porcos quando algo voar de volta para eles. E mais uma vez, como eu já afirmei, Trump é absolutamente inútil como presidente dos Estados Unidos, porque se cercou desse bando de criminosos. Como eu já disse, ele levou meio ano para entender que Kellogg é um idiota. E Kellogg era o assessor de segurança nacional do cara que o traiu, Trump. Ele o vendeu tanto para a esquerda quanto para a direita. Seu vice-presidente, Mike Pence. É isso que sabemos sobre Trump. O cara não tem nenhuma habilidade de estadista. E como resultado, de um lado temos, obviamente, o Pentágono, representado pelo Sr. Hefset e outros, tentando acalmar as coisas e resolver a situação. E então temos a CIA, que, como eu já disse, não é boa em espionagem. Eu vi o trabalho deles. É escrito por amadores, basicamente. Então é isso. Simples assim. Andrei, você mencionou o caso de Keith Kellogg. Eu me lembro de quando Donald Trump decidiu trabalhar com ele. Todo mundo perguntava, qual é o sentido disso? Toda vez que esse cara aparece na Fox News, falando sobre a guerra na Ucrânia, ele soa como Joe Biden, Antony Blinken ou Jake Sullivan, falando sobre o mesmo assunto. Então, como é que esse cara pode ser, sabe, o principal negociador dos Estados Unidos para ajudar a encerrar o conflito na Ucrânia? Como você mencionou, depois de quase um ano inteiro, ele finalmente decidiu que Keith Kellogg não estava dando certo. E outra coisa que me preocupa muito, na minha opinião, é que esse ataque ao presidente russo deveria ser condenado pelo presidente dos Estados Unidos. Ele deveria se pronunciar, porque com esse tipo de ataque, é como se você estivesse atacando Donald Trump nos Estados Unidos e desviando a culpa. As pessoas sabem que quando se ataca a Rússia diretamente, tudo envolve inteligência. As pessoas que estão por trás dos bastidores. E todo mundo sabe quem são essas pessoas e de onde elas vêm. Mas quando não se vê nenhuma reação do presidente dos Estados Unidos, e eu realmente acredito que ele quer pôr fim ao conflito na Ucrânia. Há muitas pessoas em sua administração que não estão satisfeitas com essa ideia. Bem, sim, quero dizer, é isso mesmo. Você acertou em cheio, absolutamente. Ele não controla a própria administração. Ele não consegue montar nenhum tipo de política coerente no sentido de poder dar ordens às pessoas. É isso que o presidente dos Estados Unidos faz. O cara só se importa com lucros. Ele se importa apenas consigo mesmo. Ele é um apresentador de programa de auditório, certo? É um trapaceiro do mercado imobiliário de Nova York. Nunca passou disso. E houve muitas indicações disso nos últimos 10 anos. Então não é nada novo, na verdade. Ele não consegue controlar o país. Ele não consegue governar. Ele não tem capacidade de governar. Mas a questão é que, como eu já disse, essas pessoas, especialmente quando você olha para o lado britânico da história, são perdedores. Todos eles, sem exceção. Se você olhar para o exército e as forças armadas deles, é uma piada. Quero dizer, olhe para a economia britânica.
É uma piada, sabe? E por aí vai. O parlamento deles é uma piada. É um bando de, sabe, políticos de faz de conta. Eles são movidos apenas pelo ódio e pela frustração de não estarem nem entre os 10 primeiros. A economia deles está em algum lugar no meio do segundo grupo de 10 países do mundo. E como eu já disse, eles têm pouquíssimas indústrias de real importância, como a Rolls-Royce, por exemplo. Não o lado dos carros. Aquilo é lixo superfaturado que eles vendem para todo tipo de gente rica do Oriente Médio. O foco principal é em motores a jato e coisas do tipo. Essa é apenas uma das habilidades que eles ainda mantêm. Mas quero dizer, a produção industrial deles é patética. É como a produção de um país do terceiro mundo. E como resultado, você tem essas pessoas. Consegue imaginar quem são essas pessoas da Chatham House, do MI6, do SAB, King's College? Todos esses militares, supostamente com seus cursos de Estado-Maior, que duram alguns meses ou anos, achando que é possível preparar um oficial dessa forma? Então eles veem isso, sentem isso, e olham para a Rússia, que é um império que realmente teve sucesso, graças a Deus, depois de se livrar de todas aquelas periferias e basicamente retornar ao status global. Então eles ficam frustrados, eles odeiam as armas russas. So they are frustrated. They hate Russian guts. They would go to any lengths. They don't have humanity. Eles fariam qualquer coisa. Eles não têm humanidade. São covardes, principalmente, sabe? Como eu já disse, eles sabem que não podem lutar uma guerra de verdade. Eles não entendem o que isso significa. Como resultado, tudo se funde nesse tipo de reação, que na verdade não é planejada. Uso esta analogia. É como um paciente agitado e fora de controle em um hospital psiquiátrico que tenta morder e arranhar os enfermeiros que o estão imobilizando. É exatamente isso que está acontecendo. Eles são chihuahuas e têm que viver com isso. Mas sim, eles continuarão a aterrorizar as pessoas, continuarão fazendo coisas desse tipo junto com Radcliffe e a CIA. E sim, essa é a capacidade deles. É só isso. A CIA não pode mais espionar. Eles não podem coletar informações. Eles não são mais uma agência de espionagem. Basicamente é um grupo paramilitar que lida com todo tipo de coisa. Tráfico de drogas, terrorismo e por aí vai. E esse é o resultado. É parte integrante do declínio completo do Ocidente, que quero dizer, tá indo pelo ralo. E isso vai continuar. Mas como eu já disse, os russos vão levar isso até a última gota. Você precisa entender isso. E já está acontecendo, e com o evento desta manhã, apresentar ao adido militar dos Daisymen em Moscou um presente e um feliz ano novo. E depois disso, sabemos que basicamente o centro, incluindo até 15 equipes da região de Chernihiv, de onde esse tipo de coisa geralmente se origina em termos de drones, foi obliterado. Isso vai continuar. A Rússia continua fazendo o que faz. Os russos não reagem por impulso. É sempre algo calculado e sempre com algum efeito. E se você olhar o que está acontecendo em Odessa e em outros lugares, quero dizer, eles estão em festa, certo? Estão queimando. E, no fim das contas, é para lá que tudo está indo. A Ucrânia será privada de qualquer tipo de capacidade industrial e será reduzida essencialmente a um estado agrário primitivo, o suficiente para se sustentar e alimentar seu povo. E sim, não haverá negociações realmente sérias entre a Rússia e os Estados Unidos. Trump não é um parceiro em quem se possa confiar. Andrei, como eles obtêm as informações da Ucrânia? Estou falando sobre o governo Trump. Eles estão recebendo isso por meio da inteligência britânica, diretamente dos ucranianos, ou tem algum tipo de agente na região que coleta as informações e as envia para os Estados Unidos? Bem, o Larry explicou isso ontem, quando conversava com o Garland. E o Larry sabe, ao contrário de mim, ele tem experiência direta como oficial da CIA. As principais informações vêm por meio de ligação. O que isso significa? São ucranianas e britânicas. E eles, bem, isso já diz tudo o que você precisa saber sobre essas pessoas. Eles são amadores quando se trata de avaliar a veracidade das informações. Todas aquelas palavras sofisticadas como hipóteses concorrentes,
métodos de análise. Eles não usam. Quero dizer, as poucas pessoas que realmente entendem o que está acontecendo não têm influência, especialmente quando se considera que o diretor da CIA é um russófobo fanático. Ele odeia a Rússia com todas as forças. Então, o que você espera? Pois é, dá para vender qualquer coisa para eles. De novo, eles compram qualquer ideia do MI6 ou da Ucrânia, tipo os russos comem bebês no café da manhã. MI6 and Ukraine that Russians eat babies, for the breakfast. They would gladly accept that. And so we saw Eles aceitariam isso de bom grado. E assim vimos basicamente um colapso total do aparato de inteligência militar do Ocidente combinado. E está em declínio, a caminho do fim. Os Estados Unidos têm se mantido unidos, mas a Europa não. A Europa foi derrotada. Se você olhar os vídeos de Ano Novo de Milão, da Itália, da Alemanha, cozinhas comunitárias, comida gratuita para as pessoas, há filas enormes de quilômetros esperando. O que é triste, claro, mas é para lá que estão indo, e nada pode impedir isso agora. E esse é o resultado. Eles estão reagindo de qualquer forma que podem, arranhando, tentando pensar que algo vai mudar. Vai mudar, mas, novamente, eles precisam entender. Então, a sede da saia em Langley, sem falar do M6 em Londres, você não pode atirar nem tirar fotos de lá. Sim, claro. Então eles não verificaram, obviamente, as capacidades óptico-eletrônicas da Rússia. Ao contrário do nosso amigo em comum, que ainda acredita que a Rússia não se importa. Essa é outra história. Mas sim, isso é realmente o melhor, até melhor, do que a resolução de satélites espiões agora. Os russos podem realmente ver pessoas específicas entrando e saindo, se precisarem, sabe? Essas coordenadas são fixas e facilmente visadas. E não há nada que o Ocidente combinado possa fazer para impedir se chegar a esse ponto. E, novamente, há uma coisa, por exemplo, que nenhum dos países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, possui. A Rússia pode eliminar essas organizações sem danificar o restante da cidade, poupando vidas civis. Simples assim. E nós sabemos, você sabe do que estou falando. Não é só o Aryashnik. Existem outros sistemas que podem fazer esse trabalho facilmente. E é isso. Mas sim, é disso que essas pessoas são feitas. E novamente, quando você olha para essa fraude acadêmica produzida, por exemplo, por aquelas fábricas de diplomas de elite de Oxford nas áreas de humanidades, é de lá que vem a maioria dos políticos britânicos, certo? Isso é a única coisa que eles sabem fazer. Quero dizer, eles podem matar o gato do Skripal e sequestrar a família dele e mantê-los. Nem sabemos se estão vivos. É nisso que eles são bons, sabe? Lutar uma guerra? Não. Zelensky, em sua mensagem de Ano Novo, disse que eles estão mais próximos da paz, talvez nos primeiros meses de 2026. Mas afinal, eles não vão se retirar da região, nem abandonar o dólar. Como isso será possível? Andrei, a posição da Rússia mudou desde a última vez que conversamos? Sim, aconteceu. Pessoas como o Sr. Lavrov e a Sra. Zakharova e todos os outros já afirmaram isso. A situação se endureceu. Vai acontecer de novo. Veja, é preciso observar a linha de contato de combate ali. As poucas pessoas, mesmo no Pentágono, que ainda tem algum grau de especialização, que entendem e conseguem realmente avaliar a situação corretamente, conseguem ver o que está acontecendo. Da última vez que verifiquei, que foi ontem, o exército russo estava a cerca de 11 quilômetros dos arredores de Zaporozhye. 11 quilômetros, isso dá cerca de 6,7 milhas, sabe? E esse é um terreno principalmente de estepe, sem nenhum tipo de floresta ou algo parecido. E isso continua em toda parte. Então, claro, eles podem fingir o que quiserem. Eles podem espalhar todo tipo de besteira, como, sim, nós vamos desbloquear aquilo. Eles tentaram, foi uma companhia de tanques que tentou voltar para perto de Kupiansk. Claro, todos foram mortos e queimados. Então é isso. Sabe, não há capacidade ali. Quero dizer, eles podem praticar terrorismo. O terrorismo é a arma dos fracos. E a OTAN é um homem morto andando. É fraca militarmente, e os Estados Unidos também. Basicamente serve para, não sei, nem sei mais para que serve.
não consegue realizar operações reais e sérias de armas combinadas em grande escala, especialmente contra uma potência equivalente. E muita gente não entende, e eu venho dizendo isso há 10 anos, que são os Estados Unidos que são a potência quase equivalente, não a Rússia. Então eles continuam com essa, ladainha, basicamente fingindo que, sim, somos os mestres do mundo. E quanto mais fazem isso, mais se envergonham. Então sim, esse é o colapso civilizacional. Precisamos entender que tudo o que vemos acontecendo, inclusive internamente nos Estados Unidos, e especialmente nos sentidos econômico, industrial e científico, a Europa não é recuperável, ponto final. E os europeus, quando você disse que os europeus não se importam, a maioria realmente não se importa. Se amanhã todos os russos fossem mortos, a maioria, não todos, ficaria bem com isso. Provavelmente até ficariam felizes por colocar as mãos nos recursos da Rússia e, assim, no padrão de vida deles. É disso que eles se importam. Andrei, se a guerra continuar na Ucrânia, se ela prosseguir, você vê algum ponto em que possa avançar em direção a Odessa e Nikolaev? Ou acha que os russos podem ter uma estratégia diferente em relação a Odessa, especialmente? Eu não sei sobre isso. Esse é o assunto que todo mundo tenta levantar. E veja, eu obviamente não tenho acesso ao pensamento do Estado-Maior, ninguém tem, exceto basicamente duas entidades. Obviamente o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, que lida especificamente com o lado militar, e claro, o Sr. Rutskoy e sua principal diretoria operacional, além de pessoas como Kostyakov, saberiam. Então, obviamente, é altamente confidencial. Quaisquer planos de contingência que eles tenham elaborado lá. Tenho absoluta certeza disso. I'm absolutely positive there is a contingency there and there is planning which have been already. Há uma contingência ali, e há um planejamento que já foi concluído, o qual inclui a possibilidade de ir até Odessa e tomá-la fisicamente. Seria absolutamente inadequado que qualquer Estado-Maior, sério, não tivesse esse tipo de planejamento. Isso se chama planejamento de contingência. Então eles farão isso? Obviamente, essa é uma decisão da liderança política. Cabe ao Conselho de Segurança. Não se trata apenas, de Vladimir Putin como uma espécie de figura política onipotente. Ele é, sem dúvida, o homem político mais poderoso do mundo hoje. Mas ainda assim, tudo passa pelo Conselho de Segurança, onde todos, do Sr. Medvedev ao Sr. Lavrov, do Sr. Gerasimov ao Sr. Belosov, se reúnem e decidem o que fazer. Eles podem fazer isso? Sim, podem. Vão fazer? Eu não sei. E Andrei, você sabe, um dos nossos amigos, seu amigo e meu amigo, o coronel Jacques Beau, está sob sanção na Europa por causa do que ele disse sobre o conflito na Ucrânia, principalmente sobre a Ucrânia e sua posição em relação à guerra no campo de batalha lá. Quando a Europa chega a esse ponto, de sancionar um dos cidadãos mais decentes da Suíça, que aliás não faz parte da União Europeia, mas como ele vive em Bruxelas, na Bélgica, é por isso que podem impor muitas sanções, muita pressão sobre ele. Mas o que está acontecendo internamente na Europa, que pessoas preocupadas com o futuro de sua terra, com o futuro da Europa em particular, estão de alguma forma sendo silenciadas pela própria Europa, pelos partidos políticos de lá. A Europa acabou de novo. Quero dizer, quantas vezes mais? Provavelmente é por isso que alguns outros europeus não me convidam mais para seus programas, porque eu digo, vocês acabaram, está terminado. Então, o povo europeu está incluído nisso. Eles permitiram que isso acontecesse porque estavam satisfeitos com aquele padrão de vida, que vão perder. Estão no processo de perdê-lo. É preciso dar pelo menos algum crédito aos britânicos, que entenderam que, por mais que sua elite política seja imbecil, sabiam que precisavam manter a aliança com os Estados Unidos. Pelo menos, os Estados Unidos ainda tinham algum tipo de... Bem, não que não tenham estragado tudo recentemente. Mas, de novo, eles acham que podem simplesmente ignorar o Trump. Mas o ponto é, a Europa acabou. Está terminado.
E não há futuro para isso. Vai se tornar o segundo mundo. Já dá para ver as cidades europeias, são buracos imundos, sujos. Elas não vão conseguir lidar com a imigração. Podem protestar o quanto quiserem, é o ponto sem retorno. A França acabou. Não vai mais existir como um Estado unificado, e a nação francesa provavelmente desaparecerá em 15 anos. Eu achava que seria até 2035. Algumas pessoas disseram, quer dizer, 2050. Outras dizem que será em 2035. A Alemanha acabou. Então, não importa quem assuma o poder. De novo, não importa qual partido político, não faz diferença. 99% desses partidos seguirão a mesma linha política, que é, claro, o ódio à Rússia. Na opinião deles, acham que podem basicamente continuar com a guerra. De novo, eles continuam com seus furtos e roubos. A Europa é incapaz de lutar uma guerra de verdade. Então a única coisa de que é capaz é de levá-la à falência. E essencialmente, ela vai se desintegrar. A União Europeia vai se desintegrar. E então que se danem. Eles podem, você sabe, fazer o que vem fazendo há 1000 anos, ir e se matar. Se forem para o leste, bem, um soldado russo não vai mais pisar em solo europeu. Ponto final. Mas as armas russas podem, e isso será o fim da Europa como tal. Então, nesse caso, as pessoas dizem, eu quero. De novo, quero evitar todo tipo de acusação, do tipo, você sente prazer com a desgraça alheia. Não, eu não sinto Schadenfreude. Estou apenas olhando para isso de forma realista, e venho falando sobre isso há uma década sem parar, que a Europa acabou. É só que agora a situação chegou ao limite, basicamente, e sabemos que está falida. Nada pode salvá-la, sabe? Então os Estados Unidos, bem, de novo, como já disse, olhe para o Congresso americano ou para as elites políticas dos Estados. É risível. E é assim que o fim acontece. É assim que o fim chega. A única coisa acontecendo agora, em todos os lugares, é a Rússia tentando manter tudo sob controle, para não escalar para uma terceira guerra mundial, que acabaria muito rápido. E o que posso dizer? Os europeus quiseram esse futuro. Eles o conseguiram. Andrei, we had in the news that the BRICS navies. Sim. Andrei, ouvimos nas notícias que as marinhas dos BRICS farão exercícios conjuntos na África do Sul em janeiro de 2026. Agora, quando falamos da OCS, trata-se de uma colaboração voltada para a segurança, mas os BRICS são algo diferente. Países diferentes, com visões e divergências diferentes. Considerando tudo isso, qual é o significado de realizar exercícios conjuntos? Quem é o inimigo? E qual é a ameaça para os BRICS? Os exercícios conjuntos são praticamente uma rotina, sem dúvida. Mas é preciso ter em mente que no centro desses exercícios conjuntos estarão as marinhas da Rússia e da China. E então, é claro, a marinha indiana, que ainda é uma força poderosa, também participará. Portanto, basicamente trata-se de como a Rússia e a China conduzem isso do ponto de vista militar. É obviamente uma questão de desenvolver algum tipo de interação e cooperação, sem dúvida alguma. Mas, principalmente, russos e chineses fazem isso o tempo todo, o que muitas pessoas não percebem. É como se toda semana você olhasse e visse, sim, bombardeiros russos e chineses estão fazendo uma patrulha conjunta. As marinhas russa e chinesa estão realizando patrulhas e varreduras conjuntas, e assim por diante. É isso mesmo. Então, essencialmente, isso depende da Rússia e da China, de como elas moldam o lado militar do BRICS. Obviamente, sabemos que a Organização de Cooperação de Xangai é o tipo de estrutura voltada para a segurança. Mas por que não convidar pessoas do BRICS? É algo absolutamente natural. E, novamente, tenha em mente que esses são basicamente exercícios de rotina. No fim das contas, cabe inteiramente à Rússia e à China, com alguma contribuição da Índia, decidir como desenvolverão a estrutura de segurança adequada para o continente euroasiático. E, obviamente, parte importante da segurança da massa continental euroasiática é o componente naval, especialmente considerando todo tipo de coisa estranha como o AUKUS.
Então, o que posso dizer? Talvez apenas desenvolver coordenação e operações conjuntas. Joint operations, maybe. Andrei, aos olhos dos russos e do governo russo, eles ainda veem uma ameaça vinda da Geórgia? Ou esse caso, de alguma forma, já foi resolvido? Eles não sentem mais da mesma maneira que antes. E como veem hoje a Geórgia e o sul do Cáucaso? Quero dizer, não apenas a Geórgia, mas também talvez o Azerbaijão e a Armênia. Pragmaticamente, o Sr. Aliyev arruinou a relação, que era muito amistosa, completamente por conta própria, obviamente sob a influência de todo tipo de forças vindas, digamos assim, de você sabe quem. Mas o dinheiro da família dele está evidentemente em Londres, e todos eles têm vínculos com Londres. Essa é a única linha de influência que os britânicos têm, por exemplo. Mas por algum motivo, eles superestimaram o que poderia ser feito. No fim das contas, quando Ilham Aliyev e o Azerbaijão se viram ainda presos entre a Rússia e o Irã, perceberam que, sim, parece que ainda precisamos fazer o corredor norte-sul. Não importa o que eles pensem, é preciso entender isso. It doesn't matter what they think. You have to understand that. What matters is O que importa é que quaisquer papéis limitados pertencem aos países da periferia. Ok, embora sejam obviamente países importantes, eles estão muito longe, em termos de capacidade, influência ou peso geopolítico, de jogadores como o Irã, quanto mais a Rússia. Então eles precisam, de certa forma, tentar sobreviver, especialmente considerando a situação econômica nada boa do Azerbaijão. A Armênia, por sua vez, é um país falido. Nada de bom vai sair de lá. E sim, eles continuarão elegendo o cara que, bem, não se esqueça, Erevan tem a maior embaixada americana do mundo. Há um motivo para isso. Obviamente, a política nacional armênia e a psicologia armênia se baseiam em uma única coisa, a diáspora. Ah, sim, temos todos os nossos parentes e amigos nos Estados Unidos. Eles virão e nos ajudarão. Certo, os russos disseram, claro, sim, vocês estão por conta própria. Mas a Geórgia é obviamente um caso à parte. Não se esqueça de que os georgianos levantam constantemente a questão da Ossétia do Sul e, obviamente, da Abecásia. Mas a questão é que eles entenderam, por conta própria e internamente, especialmente observando a Ucrânia. E não são pessoas tolas que poderiam ser usados da mesma forma. Tentaram usar isso em 2008 e acabou muito mal para eles em apenas 5 dias. Isso foi, aliás, basicamente um sinal para o Pentágono. E então, o que posso dizer? Haverá tentativas de desestabilizar o Cáucaso. É isso que os britânicos em especial fazem. Por algum motivo, eles se consideram especialistas em Rússia e no Cáucaso. Mas a questão é que você tem um chihuahua que tenta, sabe, provocar alguém, tipo um bulldog. E isso especialmente quando se olha para o que a Rússia representa economicamente. Só na comunidade de inteligência dos Estados Unidos ainda acreditam que a Rússia está presa nos anos 90. Não dá para explicar isso para aquelas pessoas que estudaram economia com todos os tipos de diplomas das universidades da Ivy League ou de onde quer que os recrutem. Gente, vocês não entendem o que é uma economia de verdade. A Rússia é um monstro econômico. E, portanto, aqueles países com papéis limitados, especialmente no Cáucaso, terão de alguma forma, seguir o vetor geral. Mas o que aconteceu, por exemplo, foi que Aliyev perdeu, se você observar, ele perdeu qualquer tipo de influência dentro da Rússia, especialmente com a demolição da diáspora azeri, sendo diáspora um eufemismo para grupos de crime organizado. E é por isso que ele estava reagindo de forma tão impulsiva. Então, agora não haverá mais relações amistosas. Não será mais algo como Ei Ilham, sabe? Vladimir Putin ligando e dizendo como podemos decidir as coisas. Não. Será algo como, certo, aqui estão as condições. Quer fazer isso? Se não, tudo bem, você está por conta própria e nós cuidaremos do resto. E especialmente agora, de repente, meu Deus, há uma ferrovia alternativa passando pelo Turcomenistão. Ah, certo. Eles tiveram seu tempo, seu momento sob o sol, e agora acabou. As coisas mudaram.
and it's over now. It's things changed. Yeah, Andre, it's amazing because these countries they don't Andrei, é understand impressionante, when they porque get esses países não involved entendem in no greater que estão se conflicts. metendo quando se It envolvem is em a conflitos conflict maiores. between the East and the West. É um We have to conflito entre o separate. Oriente e o Ocidente. And Temos que they see aceitar what isso. happened to Ukraine. Ukraine E eles was viram not o que a aconteceu com a small Ucrânia. country. A Ucrânia não era um 700,000 país soldiers pequeno, are not 700 mil the soldados. most Isso não é o important principal. and O the maior largest exército da military Europa in era o da Europe Ucrânia. is Ukraine. Então imagine o Just que pode imagine acontecer how com esses these big pequenos countries, these países little com os quais o countries that Azerbaijão quer brincar. Azerbaijan wants to somehow play around with, for example, Russia. That's what Limitrovs do. That's what Limitrovs Por exemplo, a do. Rússia, That's é what isso que os Belarus Limitrovs does. fazem, é isso que Belarus faz, o senhor Lukashenko também faz isso. São as chamadas políticas multivetoriais, como dizem, mas na verdade é o desejo deles de sentar em várias cadeiras ao mesmo tempo. Essa opção foi removida pela Rússia. Não foi declarada abertamente, mas está implícito. Ou você está conosco, quase uma doutrina de George Bush, ou está contra nós, vá para o inferno. É isso. E na verdade, é muito pior do que isso. Você não quer ser totalmente abandonado, porque ninguém virá te salvar. A Europa é um mendigo. Estão falidos. Não tem nenhuma solvência financeira. E é por isso que eles roubaram o dinheiro russo, basicamente, porque são ladrões. Roubo é a única coisa em que são bons. E assim, muitos deles perceberam isso, sabe? E muitos têm acreditado nessa besteira inventada por aqueles idiotas de Londres que estavam basicamente criando narrativas. E claro, seus colegas americanos também têm feito o mesmo, porque como eu já disse, eles não sabem governar um país, não sabem lutar uma guerra, não sabem nada, essencialmente, exceto terrorismo, sabotagem e matar civis. É nisso que são bons. Andrei, o presidente do Irã disse hoje, ou talvez tenha sido ontem, que eles não conseguiriam fazer isso travando uma guerra contra o Irã. É por isso que estão tentando fazer isso por meio de protestos aqui no Irã. Na verdade, eu mesmo estou no Irã, como mencionei antes de entrar nessa transmissão ao vivo. Não vi nenhum protesto, mas parece que em algumas áreas houve alguns, porque vi os vídeos, as imagens. Mas não é nada importante, afinal. E você vê a cobertura na grande mídia ocidental como se, de alguma forma, o regime estivesse mudando. Tudo estivesse, bem, você sabe. E vimos que Netanyahu, em sua reunião com Donald Trump, ouviu Trump dizer que se Netanyahu quiser atacar o Irã, eles podem ir atrás do Irã, e não apenas do programa nuclear. Eles estão preocupados com o programa de mísseis balísticos do Irã. Como é possível que eles achem que um país abriria mão de seu programa de mísseis, que é justamente o principal motivo pelo qual poderiam, de alguma forma, dar uma lição ao governo de Israel? Durante a guerra, o programa de mísseis é a parte mais estratégica das Forças Armadas do Irã, o seu sistema de defesa. Como eles podem imaginar isso? Qual é a lógica na cabeça deles, Andrei? Chega-se a esse ponto. Bem, deixe-me ser bem específico. Tanto os Estados Unidos quanto Israel estão nesse modo de auto-engano coletivo. É como um apoio mútuo, um ajuda o outro, de um lado para o outro. Essas pessoas não são sérias. As Forças de Defesa de Israel não são uma organização militar séria, e elas realmente precisam dos Estados Unidos para fazer o trabalho sujo. Quero dizer, o próprio Israel não é nada parecido com o que é retratado. Mesmo que a gente finja que, de alguma forma, Israel envie seu exército e ele chegue ao Irã, se estabeleça lá, seria essencialmente aniquilado. Mas o ponto é que por isso, por exemplo, eles classificaram todos aqueles vídeos de Israel mostrando os danos reais que foram causados. E é por isso que Israel implorou aos Estados Unidos, e até implorou à Rússia, para interferir e de alguma forma resolver essa situação. Então sim, aos fanáticos, aos criminosos, todos eles. Sim, há fanáticos religiosos lá em Israel e todo tipo de gente completamente maluca. E eles obviamente tiveram o presidente mais sionista da história dos Estados Unidos na figura do Sr. Trump. Então eles ainda tentam levar adiante essas coisas, sabe?
O que eles não entendem, como eu já disse, é que não são realmente pessoas com formação militar séria. Eles são bons em lutar contra gente que tem foguetes Katyusha feitos de, sabe, canos de água e coisas assim. Mas quando enfrentam armamentos de verdade, a coisa não funciona tão bem. Sim, veja o Hamas. O Hamas ainda tá aí, tá se virando bem. É nisso que eles são bons. Sabotagem, matar pessoas, coisas desse tipo. Sabotage, killing people, things like that. In terms of air defense, especially, and anti-missile defense. Em termos de defesa aérea, especialmente defesa antimísseis, bem, pelo que eu sei, o Irã, na verdade, expandiu seu programa de mísseis. E da próxima vez haverá muito mais coisa voando por aí, sabe? Então eles precisam que os Estados Unidos, de alguma forma, pressionem por uma mudança de regime em Teherã. Posso dizer isso? Quero dizer, eles têm desejado uma mudança de regime na Rússia há séculos. Então viu como isso deu certo? Todos nós sabemos como deu certo. Então é isso. Aqui estamos. Não estamos à beira do precipício, nem no limite. Já estamos dentro da nova ordem mundial, onde as limitações dos Estados Unidos foram demonstradas de forma enfática para o resto do mundo, especialmente depois da chamada brilhante vitória sobre os Houthis. Especially after the brilliant victory over Houthis. I'm being facetious, of course. Estou sendo sarcástico, é claro. E agora você vê o que acontece na Ucrânia. É uma demolição completa da linha de frente. E novamente, a OTAN foi derrotada militarmente e a Europa acabou para eles. Assim, a busca de 500 anos, bem, mais de 500 anos, da Europa, especialmente da Europa Ocidental, contra a Rússia, chegou ao fim. Porque desta vez eles podem ser derrotados de forma definitiva. Ela simplesmente deixará de existir como civilização. E como resultado, isso gera todas essas pressões políticas, culturais e ideológicas que vemos em todos esses acontecimentos. Especialmente considerando o fato de que os Estados Unidos são dirigidos a partir de Tel Aviv, em termos de política externa e de sua política em relação ao Oriente Médio. E sim, há aqueles sionistas cristãos evangélicos que infestam todos os tipos de escalões de poder nos Estados Unidos. Eu não sei quantos desses fanáticos na CIA, por exemplo, ou no Pentágono, certamente muitos, acreditam nessa ruptura, os dispensacionalistas, pessoas que não estão realmente em seu juízo perfeito. Eles provavelmente frequentam todas aquelas mega catedrais, sabe, e louvam o Senhor, se jogando nos altares ou algo assim. Então sim, quando você é um fanático e acredita nessa ideia, o que você espera? É preciso ter cautela com esse tipo de gente, porque eles são basicamente malucos. E você acaba com uma política definida por malucos. Como resultado, temos todas essas negociações do imperador decadente e nu tentando preservar seu império. Bem, na realidade, preservá-lo com o quê? E é aí que está a questão. E em Taiwan é a mesma coisa, Andrei. Eles estão enviando mais armas para Taiwan. Eu não sei o que esperar de Taiwan, porque é uma ilhinha. Não é como a Ucrânia, que está ligada à Europa. É. Bem, eles acham que são armas do bem. Não são. E é possível demonstrar o que realmente são. Mas, novamente, os Estados Unidos não sabem o que é guerra. Nenhum agente da CIA, do Pentágono ou oficial do exército americano jamais lutou em defesa de sua pátria. Eles não têm esse conceito, nem a psicologia para isso. Não possuem um código cultural para isso. E sim, eles não têm mais especialistas reais e sérios em guerra. É isso que podemos ver agora, claramente. Muito obrigado, Andrei, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. E um feliz ano novo para você e sua família. O máximo sua família está todos. Feliz ano novo. Legal. Fiquem. A breve. Tchau. Bye.